Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom dia a todos. Vamos continuar aqui com a nossa aula de catecismo. Devemos acelerar um pouco a marcha, porque já estamos no dia 19 de outubro e a gente tem que terminar essas 93 perguntas até final de novembro, né? Portanto, vamos acelerar aqui. Deixa eu colocar o computador no silêncio. Vamos acelerar aqui a nossa aprendizagem. Bem, na última aula nós concluímos com a pergunta se Deus teve misericórdia dos homens. Nós vimos a questão da caída original, o pecado de Adão e Eva, como Deus castigou Adão e Eva, tirando a graça santificante, condenando Adão e Eva e todos os seus herdeiros à morte, o padecimento, foram expulsos do paraíso, né? E vimos também que, por mais que Deus tenha castigado o gênero humano, né, tenha castigado toda a nossa família humana, Deus teve sim misericórdia dos homens e prometeu e enviou a um Redentor, a um Salvador. Agora vamos ver o que nos diz o Catecismo respeito a esse Redentor, a este Salvador. Bem, quem é o Redentor que Deus prometeu e enviou aos homens? Pergunta 26. Quem é o Redentor que Deus prometeu e enviou aos homens? O Redentor que Deus prometeu e enviou aos homens é o mesmo Filho de Deus feito homem. Crianças, questão muito importante. Quando alguém deve algo, ele deve pagar a mesma quantidade que ele deve. Padre, o que quer dizer isso? Se eu devo 10 reais, não é suficiente que eu pague somente 5, ou somente 6, ou somente 7. Eu tenho que pagar 10. Se alguém me contrata para 5 horas de trabalho, não é suficiente que eu trabalhe 2 horas, ou 3 horas, ou 4 horas e meia. Eu tenho que trabalhar 5 horas. Então, sempre que nós temos uma dívida que pagar e aquele que deve receber o pagamento da nossa dívida não diminua o valor da dívida, nós temos que pagar a mesma quantidade. Quem deve 10 tem que pagar 10. Quem deve 20 tem que pagar 20. Quem deve 1.000 deve pagar 1.000. Bem, a questão do pecado original e a dívida que nós tivemos depois do pecado original. O valor dessa dívida é um valor infinito. O que quer dizer um valor infinito? Que não tem preço, que não tem fim. O pecado de Adão e Eva foi um pecado tão grande, que foi de uma maldade infinita. Maldade infinita. Portanto, somente alguém que tivesse uma bondade infinita poderia pagar a dívida do pecado original. Aí a gente volta lá na primeira pergunta. Quem é Deus nosso Senhor? Deus nosso Senhor, um ser infinitamente perfeito, criador do céu e da terra. Vão vendo que como o Redentor é o mesmo Filho de Deus feito homem e somente ele poderia pagar pelas nossas dívidas. Por quê? Porque ele é Deus. Quem é a Santíssima Trindade? Uma das perguntas lá acima também. A Santíssima Trindade é o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas diferentes e um só Deus verdadeiro. Então, vocês entendem por que Deus teve que mandar o seu Filho para reparar o pecado original? Por quê? Porque o pecado original fez
com que todos os homens tivessem uma dívida infinita. Porém, os homens não têm uma bondade infinita para pagar essa dívida. Logo, Deus se uniu aos homens, se fez homem para pagar ele mesmo a dívida. Por quê? Porque somente ele tem essa bondade infinita. Lembre-se, quem deve 10 tem que pagar 10, quem deve 20 tem que pagar 20, quem deve 1.000 tem que pagar 1.000, e quem deve de maneira infinita tem que pagar de maneira infinita. Por isso Cristo se fez homem, porque somente ele tem esse valor infinito para reparar pelo pecado original. Então, quem é o Redentor que Deus prometeu e enviou aos homens? O Redentor que Deus prometeu e enviou aos homens é o mesmo Filho de Deus feito homem. Muito bem. Qual das 3 divinas pessoas se fez homem? Pergunta 27. Das 3 divinas pessoas se fez homem a segunda, que é o Filho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aquelas 3 pessoas diferentes uma da outra, que compõem as 3 juntas a Santíssima Trindade. Os 3 participam da mesma divindade, os 3 são um só Deus, não são 3 deuses, mas são 3 pessoas diferentes. Dessas 3 pessoas, foi enviada pelo Deus Pai, Deus Filho, para reparar a culpa original, o pecado original. E o porquê de deve ter sido Deus mesmo que pagasse por essa dívida, acabamos de explicar na questão da dívida infinita e do valor infinito, dos méritos infinitos que tem Deus. Porque somente Ele é o de ser infinitamente perfeito. Bem, como se chama o Filho de Deus feito homem? Sabemos muito bem que o Filho de Deus feito homem chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus quer dizer Salvador. É o que significa o nome dele na sua língua original. Ao nome de Jesus, nós somamos a palavra Cristo, que no grego quer dizer ungido. Porque os reis, eles eram ungidos com óleo santo. Os sacerdotes também eram ungidos com óleo santo. E a bênção do Espírito Santo está representada pela unção também. Então, como Cristo é Deus, ele tem o mesmo Espírito Santo como o próprio Espírito, é conveniente o nome de Cristo. Como ele é rei, também lhe convém o nome de Cristo, de ungido. E como ele também é sumo sacerdote, convém o nome de Cristo pela unção sacerdotal que ele tem. Então chama-se Jesus Cristo. E Nosso Senhor, porque ele é o Senhor de toda a terra. Pergunta 29. Quem é o Pai de Jesus Cristo? Cristo tem somente um Pai, que é Deus Pai. Somente um Pai. O Santíssimo Patriarca São José foi padre adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, mas o Pai de Jesus Cristo é o eterno Pai. Jesus Cristo não tem um Pai humano. Não tem um Pai humano, somente o Pai eterno, Pai divino. Porém, Cristo sim tem mãe humana. Quem é a mãe de Jesus Cristo? Sabemos muito bem que a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo é a Santíssima Virgem Maria. E aqui, para explicar para as crianças, o objeto desses vídeos, no que consiste essa maternidade divina. A Santíssima Virgem Maria foi escolhida por Deus desde toda a eternidade para ser a mãe de Jesus Cristo, a mãe do Messias, a mãe do Redentor. Por
Portanto, como Deus faz todas as coisas perfeitas, ele, ao pensar na mãe do seu próprio filho, escolheu e formou uma mãe perfeitíssima, sem pecado original, cheia de todas as graças, cheia dos dons do Espírito Santo, cheia das virtudes sobrenaturais, cheia de exemplos, de bons exemplos, cheia de devoção. A criatura mais perfeita que saiu das mãos de Deus, a Santíssima Virgem Maria. Padre, mas como pode ser que, sendo Maria um ser humano, sendo ela uma criatura, como ela pode ser a mãe de Deus? Lembrem-se que nós explicamos já o que quer dizer onipotente. Onipotente quer dizer que Deus pode fazer tudo o que Ele quer fazer. Tudo, absolutamente tudo. Quando Deus Nosso Senhor juntou a natureza divina com a natureza humana, quer dizer isso, Padre? Quando Deus Filho se fez homem, onde Ele se fez homem? Ele desceu do céu? Apareceu assim, abriu o céu assim, Ele apareceu assim do nada? Não. Poderia ter sido? Quem sabe? Mas não foi assim. Deus formou do mesmo corpo da Santíssima Virgem Maria, tirou uma partezinha do corpo de Nossa Senhora, o Espírito Santo formou o corpo de Cristo, o que nós vemos nas imagens, em bons filmes, nos crucifixos, o que estava caminhando pela Galileia, aquele que esteve pendurado da cruz, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Esse corpo, ele foi tirado, ele foi formado por Deus, mas utilizando o corpo da Santíssima Virgem Maria. E esse mesmo corpo formado das carnes, do sangue, dos ossos de Maria, foi colocado no ventre de Nossa Senhora, e ali Nossa Senhora ficou grávida, estava esperando o Filho do Altíssimo, mas esse Filho do Altíssimo foi formado pela graça do Espírito Santo. Então a Santíssima Virgem Maria, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira santíssima, puríssima, estava grávida. Agora digam-me, qual mulher está grávida de alguém que não é o seu filho? Nenhuma. Nenhuma. Aquela que tem o seu ventre formado de maneira sobrenatural, ela é a mãe daquele que tem no ventre. E como Jesus Cristo, a pessoa Jesus Cristo, é Deus, se Maria é mãe de Cristo, ela é mãe de Deus. Lembre-se que Deus é de uma bondade infinita. Bondade infinita. E para Ele não é uma coisa desprezível, não é um desprezo ter uma mãe. Qual bom filho não honra a sua mãe? Deus, nosso Senhor, é o exemplo de bom filho. Então ele honra a sua mãe, ele quis uma mãe natural. Quis, e como ele é onipotente, logo teve uma mãe sobrenatural, cujo nome é a Santíssima Virgem Maria. Onde nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos, pelos santos evangelhos, que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu na cidade de Belém. Belém, que quer dizer, no idioma antigo da época de nosso Senhor, a casa do pão. Isso quer dizer a palavra Bet Elem, no idioma da época de nosso Senhor, casa do pão, que era a cidade de Davi, que quando a Santíssima Virgem Maria estava a ponto de dar à luz, o imperador romano mandou que todas as cidades do Império Romano fizessem um censo, quer dizer, que contassem cada uma das pessoas
que tenham nascido em determinados lugares. Como a família, a Sagrada Família, ela era da região, obviamente, eles foram para fazer esse censo e no caminho, na cidade de Belém, foi onde nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, que já tinha sido profetizado esse nascimento nessa cidade, nesse tempo, mas muitos séculos antes. Então, onde nasceu Jesus Cristo nasceu em Belém e foi colocado num presépio. Esse digamos, é todo o contexto da existência do nosso Redentor. Deus teve misericórdia dos homens. Por essa misericórdia, Ele mandou um Redentor, um Messias, um Salvador. Esse mesmo Messias, esse mesmo Salvador é o Filho de Deus. Por quê? Porque a dívida do pecado original era uma dívida infinita. E somente Deus, porque Ele é a bondade infinita, o ser infinitamente perfeito, somente Deus poderia pagar essa dívida. Então, Ele mandou o seu Filho para que Ele pagasse essa dívida. Esse Filho se fez homem, porém não tem pai humano, senão o pai dele é o Pai eterno. São José é o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sim, Cristo teve mãe humana, que é a Santíssima Virgem Maria, a criatura mais perfeita criada por Deus. Cristo nasceu em Belém e foi colocado num presépio. Essas são as questões no catecismo que falam da existência do nosso Salvador. Na próxima aula, daqui a alguns dias, vamos falar do seu ato de redenção, que foi a sua morte na cruz. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.